E aí pessoal, aqui Bruno, mais uma vez. Agora a gente vai entrar para a aula de funções orgânicas, tá? E assim, em primeiro lugar, lembrando que já tem aula de introdução à química orgânica, que é a química do carbono, introduçãozinha, noçãozinha ali de cadeia, beleza. Tá? Agora a gente vai seguir mais para saber o que são essas funções. Em primeiro lugar, o que vem a ser uma função química. É necessário te deixar isso bem fechadinho. Função é um grupo de substâncias com características em comum. No caso da orgânica, presença de grupo funcional. Como assim? Seria estilo o reino lá na biologia. Essa parte de função química, ela tem a ver com classificação de substâncias. Então, tenho um monte de substância diferente, eu vou começar a catalogar. As que tiverem características parecidas, eu vou deixar junto, ok? E no caso aqui da orgânica, a gente fala que é o grupo funcional igual, a gente deixa ali para ficar junto. E, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui é um carbono, para quem não sabe, tá? Deixa eu voltar aqui. Ah, a apresentação parece que não quer pegar áudio, então tudo bem. Aqui é um carbono, tá? Lembrando, quando eu utilizo fórmula bastão assim, esse ponto aqui é um carbono, esse ponto é um carbono, esses pontos são carbonos. Então aqui você tem carbono dupla O, carbono H. Isso aqui é uma carbonila. É a característica de aldeído. Todo aldeído vai ter carbonila. Você tem o OH ligado a um carbono que não tem ligação dupla. Isso aqui é uma hidroxila e é a característica de álcool. Inclusive, esse aqui é o etanol que você abastece, que você vai lá no goró. E esse camarada aqui é a carboxila, que é como se fosse a fusão, olha a referência aí, da carbonila, C dupla O, tá vendo? Com a hidroxila, OH, C dupla O, OH, tudo no mesmo carbono. Isso é a característica de ácido carboxílico. Só para te dar uma introdução. Ah, professor, mas eu não sei quais são as funções. Calma, por hora é só acostumar o nome. E hoje, né, nesse vídeo, vamos dizer assim, o meu foco vai ser ensinar você a dar nome. Por quê? Porque para você poder dar nome, você precisa ter qual é a função. E isso, poxa, mas isso tem que ser na aula de função? Tem. Porque se eu ponho esse lance do nome direto, tu ia ficar. Por que que eu preciso disso? Então, tu precisa disso para tu saber a função direitinho, porque pelo nome já dá para fechar, ó, essa parte aqui. Pois bem, você tem três partes que vão se combinar para você ter o nome das substâncias orgânicas. Primeiro, que eu estou chamando de prefixo, e eu estou tirando isso aqui do Gilberto Salvador, um livro antigo, né? Pelo menos o livro que eu utilizei no meu ensino médio, tá? Esse prefixo, ele te dá a quantidade de carbonos. O que você precisa decorar é só até o 4. Met, et, prop e but. Do 5 em diante é igual ao português. Por exemplo, campeão 5 vezes, pentacampeão, pente. Campeão 6 vezes, hexacampeão. Campeão 7 vezes, heptacampeão, e assim vai, tá? Agora, do 1 ao 4 que você vai ter os prefixos diferentes, met, et, prop e but. Por exemplo, etano, aqui ó, 1, 2 carbonos. Esse et do etano vem do fato dele ter 2 carbonos. Isso aqui é o ácido propanóico. Por que propanóico? Da onde vem esse prop? Esse prop vem do fato de ter 1, 2, 3 carbonos, tá? Butano, que é o teu gás de cozinha. Por que esse nome? Por que esse but antes? É porque são 4 carbonos, tá bom? O que ele chama aqui de intermediário vai ser a parte do que tem a ver com o tipo de ligação.
Então, por exemplo, se todas as ligações são simples, você põe AN. Se eu tenho uma dupla entre carbonos, é N, duas duplas, dien. Se eu tenho trien. Se eu tenho tripla entre carbonos, in, duas triplas, din, três triplas, trin, e assim vai, tá? E o mais importante, porque isso aqui você se acostuma, eu vou falar tanto ao longo que vai ficando. Só que a questão toda é, pelo sufixo que é a parte final do nome, tu sabe qual é a função. Então, por exemplo, etanol não é o álcool, ol. Terminou com ol, tu tá falando de álcool, cara. Por exemplo, etano é diferente de etanol. Etano é um hidrocarboneto. É a base para se fazer a sacola plástica, tá? Depois, uma das bases, né, melhor dizendo. Aldeído, você vai ter lá, por exemplo, mas é formol. Isso é o nome popular. O nome mesmo dele, oficial, é metanal. Sim, esse nome é horroroso. Terminou com al, é aldeído. E aqui o grupo funcional, você vai ter a cetona. Terminou com ona, cetona. Peraí, cetona não é o que a mulher usa para tirar esmalte? Sim, é uma das coisas, só que aquela é uma cetona. Cetona mesmo é uma classe, tem vários. Da mesma forma que a gente chama de álcool, o etanol, mas álcool é uma classe, não é uma substância só, tá bom? E ácido carboxílico, aqui eu botei os principais oxigenados, tá? Com oico no final. Então, por exemplo, ácido etanóico é o nome oficial do que você da solução que você chama de vinagre, tá? O vinagre é uma solução de ácido etanóico, cerca de 3, 4% por aí, tá? Beleza. Aí vamos continuar. Opa, travou aqui, sei lá por quê. Ah, tá. Voltou. Então, assim, o que acontece aqui? Eu tô te colocando essa questão dos nomes. Então, vou pegar aqui marca texto, ó. Esse et vem do fato de ter dois carbonos. Esse AN vem do fato de ter só ligação simples. E esse O vem do fato de ser hidrocarboneto. Como que eu sei que é hidrocarboneto? Hidro, de hidrogênio, carboneto, carbono. Só tem essas duas coisas. Se tiver O, se tiver N, acabou o hidrocarboneto. Foi? Beleza. Outras coisas importantes em termos de nome é que se você observar algum composto de cadeia fechada, você coloca ciclo antes, tá? Quando você tiver composto ramificado, que eu vou explicar depois, lá para o final, você coloca IU. E depois, em saturação e tal, quando você tem que localizar coisas, você vai numerar a cadeia, mas esse não é o meu foco. Eu só dei uma pincelada sobre o que seria nomear, tá? Ok. Aí, os hidrocarbonetos, como eu falei, eles só têm carbono e hidrogênio, só CH, mais nada. E tem três tipos básicos. O que tem todas as ligações simples, eu estou dando exemplo aqui do propano, tá? Fórmula molecular C3H8. Por que propano o nome dele? Porque ele tem 1, 2, 3 carbonos, então é prop. Só tem ligação simples. AN é hidrocarboneto, termina com O. Junta esse Frankenstein. Vai juntando as peças. Dá o nome. Tá? Esse fórmula geral não me interessa tanto. Galera que queira curso militar, pega. É basicamente a quantidade de hidrogênios é sempre o dobro da de carbonos mais 2, quando é alcano, tá bom?
Beleza. E o alceno? O alceno, a diferença está aqui no N. Lembra que quando tem ligação dupla, a gente coloca N? Olha aqui, ó. É N. Então, daí que vem o nome alceno. Pois bem, meu caro, se tem alceno, tem que botar N aqui porque tem dupla. Olha a ligação dupla aqui, ó. E se eu tenho ligação dupla, eu preciso localizar o camarada. Eu preciso te dizer onde ele está. Então, e você vai nomear sempre a partir do carbono que começa a ligação. Então, contei aqui 1, 2, 3, 4. Não está entre o 1 e o 2? Então, você vai colocar como a ligação no 1, porque ele está começando no 1. Se eu pusesse a ligação para cá, ó, usar aqui a caneta. Se eu chegasse e pusesse a ligação dupla aqui, ó, ele não estaria entre o 2 e o 3? Se ele estiver entre o 2 e o 3, na numeração você vai colocar 2. Tá bom? Então vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então é but. Ah, professor, por que but? Olha a tabela lá. Pode assistir esse vídeo com o arquivo aberto que eu já te mandei. PDF lá. É but. Pois bem, se ele tem dupla, é N. Se ele é hidrocarboneto, é O. Então seria buteno. Agora, por que um buteno? Porque eu tenho que te dizer onde está essa ligação. Que ele pode estar aqui no 1 ou ele pode estar aqui no 2. Ah, ele não pode estar no 3. Se ele entrar no 3, você é obrigado a numerar de forma que fique o menor possível. Então, teria que fazer de trás para frente. Tá? Então, ou tenho um buteno ou 2 buteno. Beleza. E, por causa desse lance da numeração, dá para determinar a fórmula através do nome, que é outro exercício que cai em concurso. Então, por exemplo, olha o nome desse cara, 2-hexeno. Se é 2-hexeno, antes de começar a ver número, deixa o número por último. Hex, 6. Então, tem 6 carbonos. Tá? Hexen, não é em isso aqui, então tem uma dupla. Onde? Você vai ver lá no número, que no caso é no 2. Hexeno. Se é O, é hidrocarboneto, então não tenho que me preocupar em botar grupo funcional nem nada, só tem C e H. E hoje eu só vou ficar no hidrocarboneto, tá? Só C e H. Aí, pô, beleza, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eu tenho que pôr uma dupla. Eu vou colocar com a ligação dupla começando em qual carbono? No 2. Então, vai do 2 para o 3. Coloquei uma dupla. Completa com os Hs que faltam e morreu. Tu pode escrever assim ou você pode escrever dessa forma. Aqui está de trás para frente. Tá, mas é a mesma molécula. É a mesma coisa. É como se eu tivesse pego esse cara e girado 180, tá? Na horizontal. Então, tanto faz. E o que me interessa também para a galera do concurso é que a fórmula geral dele é que a quantidade de H sempre é o dobro da de carbonos. Pode notar aqui que o alceno tem menos hidrogênio do que o alcano, tá bom? Vamos lá. E o alcino, que é o outro tipo básico, ele tem pelo menos uma tripla. Aviso, eu peguei isso aqui de livro e existe um erro nessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura de forma correta seria assim, ó. Por que, Bruno? Porque ligação tripla, ela não tem a quebra. Quando se estuda geometria molecular, isso é a matéria lá do primeiro ano, mas, pô, 2020 já parece um século. Você vê lá que, por exemplo, ligação simples e ligação dupla, eles têm uma angulação. Mas agora, a ligação tripla não tem. Ela é travada no 180. Inclusive, eu também errei. Deixa eu desfazer a minha besteira aqui. Tem que ficar assim, ó, com ela para baixo, tá? E aqui eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá bom?
Por quê? Porque a ligação tripla, você vê onde ela inicia, onde ela termina, eu já sei onde ela vai dar. Inclusive, deixa eu melhorar essa numeração para bater com o que eu coloquei na figura. Lembra que a numeração tem que ser a menor possível? Então, 1, 2, 3, nossa letra horrorosa, 4 e 5. Foi. Dessa forma vai ficar igual. Esse cara que eu fiz é exatamente os caras aqui na fórmula bastão, tá? Agora vamos ver o nome. Quantos carbonos eu tenho? Não são 5? Então, Alpente, sem sugestões aí a funk velho. Depois, se eu tenho tripla, IN, tá? E se é hidrocarboneto O, então é pentino. Agora, essa tripla tá onde? Tá entre o 2 e o 3, então tá começando no 2. Então você coloca a numeração 2. Lembrando que a fórmula molecular dele é sempre a quantidade de hidrogênios é o dobro menos 2 do que a quantidade de carbono, tá? Da quantidade de carbono. Então, o dobro menos 2 da quantidade de carbono. Eu não tenho 5 carbonos, o dobro não seria 10? Tira 2, dá 8. Pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E se eu tiver cadeia fechada, né? Hidrocarboneto cíclico, são os cicloalcanos, alcenos e alcinos, a mesma parada, só que com cadeia fechada. Então, a única diferença é que você vai botar ciclo antes do nome. Então, você vai ter ciclo, porque a cadeia é fechada aqui, ó. Ciclo 1, 2, 3, prop, só ligação simples, AN, hidrocarboneto O. Então, ciclopropano. Tá bom? Cicloalcenos, mesma coisa do alceno, só que com cadeia fechada. Então, ciclo, porque a cadeia está fechada, but, porque eu tenho 4 carbonos, N, porque eu tenho dupla, O, porque é hidrocarboneto. Ciclobuteno. Amigo, por que não tem numeração aqui? Porque a numeração é obrigada a ser a partir do menor. Então, onde quer que eu ponha essa dupla, vai começar no 1, tá? Por isso que não tem numeração aí. Se eu tivesse uma outra coisa, uma outra indicação, precisaria pôr a posição sim. Depois, hidrocarboneto cíclico, tá? Possuem cadeia fechada, mas tem um tipo especial, que são os aromáticos. Aromáticos, benzeno, naftaleno, que é a naftalina do armário, antraceno, que é um compostozinho ó, bem tóxico. Você tem esses camaradas parecendo esse favinho, né, de colmeia. E qual é a história por trás disso? Isso aqui é a forma de falar desse cara aqui, tá? Você vai ter esse cara. Eu vou desenhar primeiro, depois eu vou explicar porque, né? Eu tenho que me concentrar para conseguir fazer um desenho que preste. Como desenhista, ótimo professor de química, Senhor da Glória. Zoeiras à parte, tá? Isso aqui é um fenômeno que se chama ressonância. Esse fenômeno de ressonância aqui, opa, sei lá porque o negócio quis fazer isso. Volta aqui, ó. A ressonância, essas duas estruturas, está vendo que a dupla trocou de lugar? A dupla fica fazendo ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a volta e meia, vamos dar... Ou seja, essa dupla, ela fica trocando de lugar o tempo inteiro, só que tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que na prática tu não consegue determinar onde ela está. Tu sabe que tem 3 duplas, que elas estão trocando de lugar muito rápido,
E ao invés de fazer essas duas estruturas que ficam num vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o pessoal escreve isso aqui. Eu tenho essas ligações duplas que ficam rodando aí, tá? Isso se chama estrutura de ressonância. Sempre que eu tiver essa estrutura de ressonância, eu vou ter um composto aromático, tá? E assim, os nomes deles são específicos. Então, benzeno, naftaleno, antraceno, é muito mais fácil você guardar os nomes não oficiais do que outra coisa, já que são bem específicos. E ramificação, como é que eu faço? Lembra da outra aula que eu tinha falado lá de bifurcação? Cara, é só você pegar duas partes do nome. Lá do início, você só vai precisar do prefixo, praticamente mais nada. Você vai pegar prefixo mais il, acabou. Botou prefixo mais il, você tem o nome das ramificações. Então, por exemplo, um carbono, o prefixo é met. Coloca il, metil, radical com carbono. Com dois carbonos, né, et, lá o prefixo, coloca il, etil, acabou, tá? Ah, se eu tiver com 3, propil. Aí o iso é porque aqui começa a ter papo de posição. Se eu tiver num carbono de ponta, aqui ó, 1, 2, 3, e entrou lá na cadeia como ramificação, propil. E se essa ramificação estiver bem no carbono do meio, né, a entrada dele, a conexão dele, for no carbono do meio, eles chamam de isopropil, tá? Iso é quando o carbono que conecta é secundário, ó. Esse carbono aqui está ligado a outros 1, 2 carbonos, tá? Beleza. Não vou entrar muito no mérito do SEC, do TERC. Vou seguir com a vida, porque já não cai muito esses caras, para não ficar uma aula muito grande. Outras ramificações. Esses nomes, eles são... Na prática são utilizados como oficiais, mas eles não... Eles já vieram prontos para você. Então, por exemplo, vinil. Peraí, professor, vinil naquele lance do disco? É isso aí mesmo. É feito dele, é um polímero a partir dessa ramificação aqui. Então, vinil, tá? Tem fenil, benzil, alfa ou beta, naftil, dependendo da onde está a ligação. Isso aqui é mais para expandir a tua cultura geral do que exatamente algo que você tenha que decorar e por aí vai. Só mesmo quem for querer fazer um SpaceX, um IME ou ITA da vida, aí tu vai ter que decorar essa parada. Ou quem for fazer faculdade de Química e não tem jeito. Mesmo assim dá para sair sem decorar, dependendo do ramo da química que você vai trabalhar, tá? E meus caros, para a aula que vem, eu estou botando as funções que existem aí, as funções que tem no mercado. As funções... Não, ah, professor, só tem essas? Não, essas são as principais, são as que mais aparecem aí, seja no cotidiano, seja em laboratório, tá? Então, o que a gente vai parar aqui, ó. A gente vai pegar esta parte aqui para a aula que vem, ó. Isso aqui a gente já viu hoje, que é o hidrocarboneto. E para a próxima aula, a gente vai pegar esses caras aqui. Eu não vou pegar tiálcool, não vou pegar organometálico, não vou pegar ácido sulfônico, nitro composto. Nitrilo até vou acabar pegando indiretamente por causa da amina, mas na prática também vou tirar aqui, ó. Eita lelê, sei lá por que dá isso no mouse. Então assim, esses caras na prática não vou trabalhar na aula que vem, então você querendo pegar esses caras, te recomendo estudar por fora, né? Você é meu aluno. Mas das outras, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina e amida, a gente vai comentar
no próximo vídeo, tá bom? Na semana que vem. Então, um abraço, fecho por aqui. Tudo de bom para vocês e até mais!